Olá, Flávio. Vamos lá. Queria te mostrar aqui, não estou conseguindo achar. É o seguinte, o que acontece? Como eu estava te dizendo, isso aqui tem muita coisa baseada em Tomás de Aquino, né? E também baseado em Mário Ferreira dos Santos. Então, é baseado em filosofia, certo? Porque eu não acredito que dê para trabalhar com psique sem entrar nesse campo, certo? Claro que não estou descartando que a gente tenha que fazer, por exemplo, tem que saber como funciona o cérebro, tem que saber quais são, né, o que o cérebro produz, né, que tipo de substância causa, né, mas eu acredito assim, que, por exemplo, o que é que causa a produção de uma substância no cérebro? O corpo, no sentido assim, a pessoa esteve ali, por exemplo, substâncias que dão a ideia de prazer ou de alegria, né? Eu estive em contato físico com uma pessoa e fiquei mais alegre, certo? A base para essa produção é o próprio corpo, você entende? E como é que isso funciona? O corpo, ao mesmo tempo, produz algo para que ele mesmo mude. No que sentido, por exemplo? A pessoa está triste, né? E quer ficar mais alegre. Se ela está triste, né? Se as substâncias que estão atuando naquele momento, se depender só de substâncias, são próprias de tristeza, como é que o corpo vai produzir o próprio corpo que está nesse estado, como é que ele produz alegria? Entende? Então, você percebe aí que precisa ter uma interação com algo que não é propriamente o corpo, para que as coisas possam ser possíveis de mudar. E a gente sabe que é possível, a gente sabe que pode estar feliz, pode estar alegre, pode estar, né, sentindo um prazer e de repente mudar para uma dor. E isso é sempre algo que vem, essa mudança, sim, pode acontecer fisicamente, desde que, por exemplo, uma outra pessoa alegre ou triste, mas toca você de alguma forma, isso acontece, por exemplo, em relação a sexo, em relação a essas coisas assim, ótimo, mas a gente sabe que depende do conteúdo, não é, mental daquela situação, não é? A gente sabe disso. Não sei se, acho que ficou meio confuso. Eu fiquei meio assim, eu fiz agora a entrevista lá com o pessoal da do Lore, parece que vai dar certo, tenho a impressão de que, não é, mês que vem já devo começar a trabalhar lá. Fiquei muito feliz por aparecer essa oportunidade, eu não tenho muita saída, eu tenho que ir, né? O que eu queria mesmo é que esse trabalho estivesse rendendo alguma grana, mas se tenho que esperar mais, paciência. Então isso me deixou ao mesmo tempo alegre e ao mesmo tempo triste. Mas não ligue para isso. Bom, olha só. O que acontece quando a gente fala da questão de alma-corpo, né? Falando um pouco de antropologia atomista, tem um professor espanhol, Martín Echevarria, que ele é especialista em antropologia atomista e é muito bem aceito por várias universidades espanholas. Aqui é que o pessoal tem a mente muito fechada para isso. Há uma unidade substancial, alma e corpo. Então, quando a gente fala de substância, a gente não está falando só da alma.
A gente está falando de alma e corpo unidas numa substância só. A alma contém o corpo, certo? O corpo está como que dentro da alma. A alma é a forma, o corpo é a matéria. A ordem corporal se dá de tal forma que é a manifestação da unicidade da forma do indivíduo. Tá? Então, a ordem corporal, né? Quando você vê o meu corpo, você vê a manifestação da unidade, das coisas funcionando todas unidas e inseparáveis. O homem não tem o corpo, ele é um corpo. Então, olha só, nós não somos platônicos, né? E até Platão, né, Mário Ferreira explica bem isso aí. A gente entendeu errado Platão, quando ele dizia que o mundo das ideias e o mundo do corpo estão separados. Não é isso que ele estava querendo dizer, tá? Mas então o homem é um corpo e não tem um corpo, né? A alma é a corporeidade do corpo. Entendeu? É a corporeidade do corpo, né? A alma racional, como toda forma, assume para si as funções das formas inferiores. Então, quer dizer que o corpo reduz o homem à unidade. Então, olha só, né? Você tem uma alma, né, que funciona conforme o corpo, que é menor, né? Que é menor. Então, assim, como é que nós participamos da eternidade? Participamos da forma como nós suportamos, como nós somos capazes de participar. Como um corpo se manifesta corporalmente as coisas da eternidade. Entende? O corpo humano não é simples, mas um todo composto de partes integrais, certo? Olha só, um todo, uma unidade composta de partes integrais. Quer dizer, o que ele está falando? Uma unidade que se multiplica. Tá? E olha só, a multiplicação está incluído a ideia de unificação, né? Importante. Tá? Então, assim, olha, vamos colocando aqui, quando falamos de Tomás de Aquino, ele coloca lá que existem, né? Ele chama de paixões. O termo paixão, eu acredito que é um termo mais preciso do que o termo sentimento, né? O sentimento deve ter vindo de sentir, imagino, não sei, nunca pesquisei a etimologia da palavra, mas o paixão tem aquela ideia de receber. E se você prestar atenção, é o seguinte: os nossos sentidos são movidos, né? Nossos sentidos não se movem sozinhos. Essa é uma coisa importante, cara. O negócio aqui, né, quando a gente olha toda aquela complexidade ali, daquela coisa que eu te falei e tal, mas os segredos são os detalhes, né? Os detalhes são simples, na verdade. São simples. Mas são esses detalhes que mais escapam àqueles que pesquisam essas coisas. Presta atenção uma coisa. Os seus olhos, não é? Quer dizer, capacidade de visão, ela é movida. Então, o que acontece? Algo se move ali, aparece uma coisa se movendo, você vai até ela. Entende? A luz que está aqui neste escritório, né? Sem ela eu nem consigo enxergar, né? E ela atrai a minha visão, e é ela quem me dá as cores que estão à minha volta. Você entende? Então você percebe o seguinte, é aí que vem, por exemplo, lá, Cláudio Carvalho diz claramente, e eu concordo plenamente, meditei muito tempo sobre isso, que existem 3 intuições, né? Uma tríplice intuição que se une numa intuição só. Primeiro, a intuição que nós temos é a própria luz, né? Sem a luz seria impossível o conhecimento humano. O que a gente estava falando agora?
nós não somos puro espírito. Nós não enxergamos a essência das coisas, nós vemos a aparência das coisas, e é através disso que nós conhecemos. Então, olha só, quando eu tenho acesso a uma coisa que não tem corpo, por exemplo, um anjo, não é? Ou uma ideia qualquer, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, que é só uma ideia, eu preciso da representação, né, sensível da fórmula, precisa colocar a fórmula aqui no quadro, não é isso? Então tem lá o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se ninguém apresentar aqui para mim escrito desse jeito, não adianta vir falar, olha, entendeu? Você pega um triângulo e o quadrado do primeiro é igual à soma o quadrado da hipotenusa, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Tá, e o que é um triângulo? Se eu não souber o que é um triângulo, eu não vou conseguir. E vai ensinar para alguém um triângulo antes de mostrar a figura para você ver. Não aprende. Não é possível aprender. Certo? Primeiro vem os sentidos no ser humano. Primeiro vem os sentidos. É por isso que toda ideia é a ideia de alguma coisa, né? Não existe uma ideia na mente humana que não seja derivada da experiência sensível. Todas elas, todas. Então, todos os traumas, todas as memórias, tudo que nós temos dentro de nós é derivado do sensível. Por quê? Porque a unidade do ser humano, né, se dá no corpo. O corpo reduz o ser humano a unidade. O reduz justamente por quê? Porque nossa alma imortal é muito grande, nossa psique é grande e o corpo é menor. Então, não é? O menor elo, né? A unidade da coisa está no menor elo, né? No que é menor mesmo, está aqui na base. Nós somos um corpo, né? O ser humano é um corpo. Então isso vem primeiro, não é? Então nós temos a intuição básica, a intuição da luz, né? E depois você tem as intuições, você tem a intuição ali, você sabe que a luz está lá e você está presente às outras coisas a qual a luz toca. Então aí sim, depois que você tem essa experiência, né, aí sim você consegue unir os dados dos outros sentidos através do senso comum, certo? Mas e o cego? Não, essa é uma discussão já um pouquinho mais longa, mas teríamos que pegar ali e discutir tudo isso daí para entender, tá? Mas o do cego também, não é? Também supõe essa intuição aí, essa intuição mais básica que é a da luz, tá bom? Mas o que acontece é que nós somos movidos pelos sensíveis, certo? Nós somos movidos pelos sensíveis. A hora que surge um barulho, a atenção, não é? A minha atenção é requerida. A pessoa que é capaz de se concentrar, né, é uma pessoa que é capaz de dizer para si mesmo, olha, ouvido, você está ouvindo, mas agora não é para atender isso daí, né? Enquanto a pessoa não é capaz de fazer isso, ela nunca vai conseguir se concentrar. Por quê? Porque as coisas continuam vindo e a pessoa que se concentra, ela não deixa de ouvir, ela não deixa de ver, ela não deixa de receber toques, cheiros e tudo mais, mas ela é capaz tem força suficiente para ignorar este chamado das coisas externas. Mas isso é uma coisa importante de perceber. Nossos sentidos são movidos de fora, certo? Quando uma luz se apresenta diante dos seus olhos, você não tem a possibilidade de não ver.
Você tem a possibilidade de não focar naquele ponto de luz, mas ver, você vê. Certo? Se alguém toca em você, você não tem a possibilidade de dizer, não, eu não vou sentir o toque está aí. Certo? Você pode só não focar nisso. Certo? Não focar nisso. Mas que você sente, que você vê, que você ouve. E você não pode falar assim, não vou ouvir. Não dá. Certo? Isso quer dizer que o exterior tem um império despótico, como déspota, né? Sobre nós. Nós necessariamente somos movidos. Então por isso que ele chama de paixão, porque os sentimentos vêm pelo contato com a realidade. O ato de comunicação minha com as coisas externas geram automaticamente, né, estas paixões, que nós costumamos chamar, né, mais comumente de sentimentos. Certo? Bom, o que acontece aqui? O que acontece é que, por que eu estou colocando assim? Porque eu estou colocando aqui corpo e psique como duas coisas que se interatuam, tá? Duas coisas que se interatuam. Por quê? Lembra que nós estávamos trabalhando a noção de ato e potência, né? O que acredito é que quando o corpo está em ato, a psique está em potência. E quando a psique está em ato, o corpo está em potência. Certo? Totalmente parado? Nunca, porque nós somos uma unidade. Então existe uma coisa, né? Eu até vou te falar aqui, olha, eu não tô preocupado nos vídeos em fazer vídeos que sejam fáceis de assistir, tá? Eu tô falando conforme tá vindo, porque eu sei que você é um cara disciplinado, tá bom? Não estou usando técnica nenhuma aqui para deixar o vídeo mais atrativo, tá? Eu tenho uma coisa aqui chamada lei de predominância, tá? O que isso significa? Lei de predominância. Isso significa o quê? O corpo está em ato e a psique está em potência. Mas é claro, predominantemente o corpo. Por quê? Porque olha só, não dá para desprender as duas coisas. Não são duas coisas totalmente separadas, são uma unidade. Entendeu? Uma unidade. Então, olha, onde vai o corpo, vai a psique e vai o espírito. Onde vai o espírito, vai o corpo e vai a psique. O que acontece é que em certos atos, uma predomina sobre a outra. Tem mais ação de um e mais ação de outra. Porque olha só, lei da predominância. Há no ser humano unidade e multiplicidade de coisas ao mesmo tempo. Porém, nas partes, há sempre uma ordem de predominância em função do todo, ou em função da unidade, certo? Nas partes, há em certos momentos onde, por exemplo, você está ali, cara, numa atividade física, certo? Experimenta fazer, né, cálculos de matemática difíceis, né, correndo. Experimenta meditar sobre essas coisas aqui correndo. Cara, a gente consegue até meditar sobre coisas práticas numa corrida rápida, né? Agora, cara, meditações sobre coisas que exigem profundidade, entendeu, cara? Você tem que parar. Espera um pouquinho, eu vou parar, eu vou anotar, eu vou escrever. Você vê que, entendeu? Não dá. Assim como quando eu preciso fazer uma coisa prática que não dá, se eu ficar, eu já fiz isso, cara, na Copel, quando eu tinha que trabalhar manualmente, eu estava estudando coisas desse tipo, os caras ficavam reclamando, pô, Fabrício, está muito lento, pô, se concentra melhor e tal. Por quê? Porque não é compatível aquele trabalho manual que precisa de uma certa agilidade com pensamentos como esse de filosofia. Não dá. Então, um está mais em potência, o outro está em ato. Então tem uma predominância de ato, está agindo mais aqui, predominância de potência, certo? Então aqui tem, né? Está disposto aqui para mostrar que há contrários
não é, entre estes sentimentos aqui, né? Que a alegria é o contrário da tristeza, a repulsa é o contrário do desejo, o amor é o contrário do ódio, o temor é o contrário da audácia, o desespero é o contrário da esperança, certo? E aqui está disposto para dizer o seguinte: olha, esses daqui estão mais próximos do corpo e esses daqui estão mais próximos da psique, predominantemente, tá? Há uma predominância do corpo. Não que não haja amor lá no corpo, óbvio que tem. Óbvio, não é que você pode dizer que o corpo ama, ele faz parte do composto, está tudo integrado, mas a predominância é maior aqui. Isso aqui é importante e é uma sutileza que nem todo mundo pega, entendeu? Nem todo mundo pega. Predominantemente, né, amor, desejo, alegria está mais para a psique. Predominantemente, ódio, repulsa e tristeza está mais para o corpo. Por quê? Justamente porque, olha, a tristeza é feita para se multiplicar, para sair, para que você a expresse de alguma forma. Expressando a tristeza, ela vai embora. A repulsa, cara, quando a gente tem repulsa de algo, né, o que a gente faz? A gente afasta. Para afastar uma coisa, você tem que fazer o quê? Pega com a mão e tira, sai correndo, se movimenta. Tá entendendo? Ódio. Quando você tem ódio de alguma coisa, né, você precisa fazer algo a respeito. Você precisa tirar, você precisa combater, você precisa, né? Então, por exemplo, o ladrão quer te matar. Você não vai tratar o ladrão com amor, meu amigo. Você tem amor pela sua vida, você tem amor pela sua família. Para ele você tem que... É o ódio mesmo que surge. E ódio mesmo, né? Na hora que você tem que se livrar do ladrão, é ódio. Certo? É ódio. Ah, não podemos odiar ninguém. Peraí, cara. Vamos colocar as coisas em ordem. Estou falando de um sentimento, né? Estou falando de um sentimento. Eu não estou falando de um estado de alma. Não é? É diferente. Entende? É diferente. Assim como audácia e esperança, eu estou falando aqui de um sentimento, de algo que aparece na psique. Não estou falando de um estado de alma, não estou falando da esperança cristã na salvação. Estou falando de alma. Estado de alma. Estou falando de um sentimento gerado no momento, durante uma ação, durante um contato com algo que não é você. Certo? Assim como o temor, assim como o desespero, né? Claro que isso aqui pode permanecer por algum tempo, mas aí já é estado de alma, é diferente já. Certo? Estou falando aqui do sentimento no tempo e no momento do contato com o outro ser, tá bom? Depois vamos almoçar aqui, depois eu gravo mais um vídeo aqui sobre isso aqui, tá?